pessoal, estamos aqui agora para fazer uma revisão voltada para o concurso da Polícia Penal, dentre os tópicos que vocês julgarão com maior dificuldade. O nosso tema escolhido foi direitos políticos. Então, nosso objetivo aqui é fazer uma revisão pautada naqueles pontos que mais podem vir a ser cobrados na sua prova. Nós vamos fazer isso com a seguinte metodologia: vamos trabalhar a literalidade de lei, e é claro que em alguns momentos nós vamos ter que complementar aqui com alguns conceitos para que isso faça maior sentido ainda para vocês. Me perguntaram também qual seria os artigos principais para decorar. Pessoal, quem conhece já sabe, eu não trabalho muito com a metodologia de decorar, eu prefiro que vocês entendam um assunto para que na hora da prova não aconteça nenhum pane, não dê nenhum branco e vocês consigam contextualizar para poder responder a questão. Então, é claro que é fundamental, é indispensável saber a literalidade de lei, mas é importante também que vocês passem a contextualizar o direito constitucional para que esse assunto fique mais fácil para vocês, né? Então, muitos me apontam a dificuldade do constitucional, mas eu percebo essa necessidade de contextualização para facilitar o assunto. Então, como é que a gente facilita esse direito constitucional, que é justamente tentando ali, mais uma vez, né, contextualizar e entender de fato a literalidade de lei. Então, sem mais delongas, para que a gente possa fazer uma revisão otimizada sobre direitos políticos, vou colocar aqui com vocês a literalidade de lei e, se possível for, peço para que vocês me acompanhem com o Vademecum ao lado ou com o site do Planalto, para que vocês possam ir também grifando o material de vocês para essa revisão otimizada nessa reta final. Se possível também, compartilhem esse vídeo, me marquem, para que todas as pessoas que estão aí junto com vocês preparando possam ter acesso a eles. Vamos lá, então? Olha só, nós vamos trabalhar aqui dois conceitos importantes para nós, né? Três, na verdade. Três conceitos em relação aos regimes democráticos, porque toda vez que nós pensamos aqui na questão dos direitos políticos, nós temos que entender o contexto que nós estamos inseridos, quem nós somos enquanto República Federativa do Brasil. Nessa perspectiva de quem somos quanto República Federativa do Brasil, nós chegamos ali àquela questão da democracia, democracia classificada então como regime político. Eu só consigo exercer os meus direitos políticos porque nós vivemos em uma democracia, certo? Dentro desse preceito de democracia, os três características importantes que eu quero que vocês relembrem, né? Qual o sistema democrático que nós vivemos? Nós somos uma democracia direta, nós somos uma democracia representativa, ou nós podemos ser classificados em geral como uma democracia semidireta ou participativa? Então, na tela comigo, veja só. A democracia direta é aquela que o povo exerce por si, sem intermediário, sem representante. Aqui nós fazemos através de plebiscito, referendo e iniciativa popular. Já na democracia representativa, né, aqui o povo exerce o seu poder. A exerce através de quem? Dos nossos representantes, né? Dando ali a eles o poder através do voto. Então, a democracia representativa é o exercício do direito ao voto. E, por fim, a democracia semidireta ou participativa, que é um sistema híbrido. Sistema híbrido, nós temos tanto a presença da democracia direta quanto da democracia indireta. Então, nessa perspectiva, analisando aí sem decorar o nosso sistema, né, nós chegamos à conclusão aí de que a nossa democracia ela tem tanto característica direta como indireta ou representativa. Logo, nós somos uma democracia semidireta ou participativa, através desse sistema híbrido, né? Alguns apontamentos aqui na tela com vocês. Lembrem-se também, quando estiverem aqui revisando, mais uma vez, formas de democracia direta, né? O plebiscito, referendo e iniciativa popular. Na democracia representativa, nós temos o voto, né? Todo o poder emana do povo, que o exerce através dos seus representantes legais. E lembrem-se que nós, atualmente, vivemos esse sistema híbrido, porque é possível o exercício através tanto do referendo, iniciativa popular, plebiscito, quanto do voto. Então, esse aqui é o nosso sistema adotado, ok? Partindo novamente para alguns conceitos, né? Nós temos direitos políticos ativos, passivos. Direitos políticos ativos é a cidadania ativa, a capacidade eleitoral de votar, e capacidade eleitoral passiva, direitos políticos passivos, é aquela capacidade que nós temos de ser votado, né? Então, lembra quando a gente está estudando nossos remédios constitucionais, que nós falamos da ação popular, quem que é a parte para propor a ação popular? Nós falamos do cidadão. E quem é o cidadão? O cidadão é justamente aquele que tem direitos políticos ativos e direitos políticos passivos, então capacidade de votar e capacidade de ser votado, ok? Então, isso aqui é importante para nós. Nós já vamos contextualizar e entrar diretamente na literalidade de lei. Então, para que eu tenha
direitos políticos ativos, né, a capacidade de votar, eu tenho requisitos constitucionais a serem seguidos. Então, quais os requisitos que eu tenho para hoje no ordenamento jurídico brasileiro, de acordo com o ordenamento jurídico brasileiro, eu seja um eleitor, né? E quais são os requisitos ou possíveis impedimentos que me tiram a capacidade de ser votado? Então, tudo isso quem traz para nós é a própria Constituição Federal. Vamos lá comigo, então? Pode me com aberto aí. Artigo 14. A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com valor igual para todos, né? Você mais que nunca já está totalmente atento aí comigo nessa revisão e lembrou, né, que aqui nós estamos direto de uma democracia direta e também de uma democracia indireta, justamente aqueles pontos conceituais que nós trabalhamos agora há pouco. Nós temos aí a questão dos conceitos, plebiscito, consulta prévia, referendo, consulta posterior. Para fins de revisão, nós vamos passar aqui mais rápido. A questão da iniciativa popular prevista ali na questão dos projetos de lei, não é? Através da apresentação à Câmara dos Deputados e com todos os requisitos constitucionais aqui previstos em tela para vocês. Como esse instituto não cobrou o processo legislativo, não é algo que demande preocupação nessa reta final, ok? Vamos lá. Presta bastante atenção nisso aqui. A Constituição ela vai falar para nós sobre o alistamento eleitoral, né? E o voto. Então, para você se alistar e o direito a voto, quais são os requisitos? Quando você preenche esses requisitos aqui, preenchendo-os, você então adquire a capacidade eleitoral ativa, que é o de quê? De votar. Qual que é a regra que nós temos aqui em relação a esses requisitos para poder votar, né? É ser maior de 18 anos. Quando você tem mais de 18 anos, surge uma característica, o quê? A obrigatoriedade do voto. Então, olha só, posso falar para você que ser maior de 18 anos é uma capacidade, é um requisito para ter capacidade eleitoral. Sim. Só que nessa perspectiva, esse requisito, ele gera uma obrigatoriedade de voto, ok? Por quê? Porque eu posso ter pessoas com menos de 18 anos votando, desde que elas tenham ali mais de 16. Só que para essas pessoas, a capacidade de voto ela é facultativa. Então, olha só, já temos duas perspectivas. Obrigatoriedade do voto para os maiores de 18 anos e faculdade do voto para os menores de 18 anos até o limiar de quê? De 16 anos. Então, de 16 a 18, o voto é facultativo. Débora, é só essas pessoas, só o menor de 18 que tem essa faculdade no voto? Não, olha só, na tela comigo, né? É facultativo para quem é analfabeto, para quem é maior de 70 anos e os maiores de 16 e menores de 18, como eu acabei de falar para vocês. O que eu quero que vocês tomem bastante atenção aqui, trabalhando novamente a questão da literalidade de lei. Olha só na tela comigo. Então, eu quero que vocês pensem assim, é como se fosse um todo, né? Então, a obrigatoriedade está aqui para os mais de 18, só que aqui nós temos umas limitações, que vai entrar a faculdade do voto. Então, aqui nesse nicho da faculdade do voto, você vai ter que tomar cuidado, porque aqui entra o analfabeto, mais de 70 anos, e ali dos 16 até os 18 anos. Qual que é a preocupação aqui? Justamente provas que exploram literalidade de lei. É mais 70, por isso que eu quero que você memorize dessa forma, fazendo um esquema, né? Então, é mais de 70 anos, muito comum a banca trocar aqui para 60 anos, é 70, e lembre-se, né? É 16 até 18, a faculdade do voto. Outro ponto importante para nós é aqui, ó, já trazendo de forma compilada para a gente poder otimizar essa revisão. São inelegíveis os inalistáveis e os analfabetos. Então, olha só, a faculdade para votar é conferida ao analfabeto, mas o analfabeto, ele não pode ser votado. Então, toma cuidado com isso, né? Se ele é analfabeto, eu faculto para ele o voto, mas ele não pode ser o quê? Votado. Então, preste atenção aí nesse binômio que envolve justamente a questão do analfabeto, ok? Dando continuidade, então, nós vamos trabalhar aqui algumas características do voto no Brasil. Então, o voto é livre, a escolha pode se dar entre brasileiros, ou ainda entre os candidatos, né? Desculpa, ou ainda anular ou votar em branco. Então, você pode, enquanto brasileiro, sim, de fato, é um requisito, né? Brasileiro naturalizado, ao votar, você pode fazer essa escolha de forma livre. Você pode anular ou você pode também votar em branco, ok? Outra característica do voto é porque o voto é direto, os representantes eles são escolhidos diretamente pelo voto, nós já tratamos disso.
secreto, universal e periódico. Periódico, novamente, fazendo um link aqui nessa parte de revisão. Por que o voto é periódico? Porque nós vivemos em uma república, né? Vivemos em uma república, e na república a democracia ela exige sempre que os mandatos sejam por prazo determinado. Presta atenção comigo aqui novamente, né? Dentre essas características do voto, a obrigatoriedade dele não é considerada cláusula pétrea. As demais características sim, mas a obrigatoriedade não, ok? Vamos lá. Parágrafo 2º ele diz para nós: não podem alistar-se como os eleitores, os estrangeiros e, durante o período militar obrigatório, os conscritos. Pessoal, memoriza a incidência do parágrafo 2º. Então, os estrangeiros, aqueles que estão aqui no Brasil, mas não passaram por um processo de naturalização, eles não podem votar. E toma cuidado em relação aos conscritos, né? Eles não podem votar durante o período de serviço militar obrigatório. Então, se eu falo para você que os conscritos nunca votam, calma, eles não votam durante o período do serviço militar obrigatório, ok? Toma cuidado que os portugueses equiparados, eles têm esse direito a voto, e aqui eu tenho a característica dos conscritos, que são aqueles que estão no período de serviço militar obrigatório, ok? Vamos lá. O parágrafo 3º ele vai falar das condições para ser eleito. Então, justamente nós falamos lá primeiro momento, né? Do voto, da faculdade e da obrigatoriedade desse voto, já trazendo ali alguns requisitos, e aqui a gente fala de forma expressa, conforme o parágrafo 3º. Então, eu preciso ter nacionalidade brasileira. Gosto sempre de tratar isso aqui, pessoal. A única pessoa que a todo momento faz distinção entre brasileiro nato e naturalizado é o professor em sala de aula. Porque a Constituição, a todo momento, quando ela vai se referir ao brasileiro, ela não fica fazendo essa distinção. Brasileiro nato, brasileiro naturalizado. Não. Ela trata do brasileiro, porque ao passar por esse processo de naturalização, a regra é tratamento isonômico. Quando há alguma diferenciação entre o nato e o naturalizado, quem faz é a própria Constituição Federal. Então, toda vez que a Constituição diz para você, são condições para ser eleito, na forma da lei, a nacionalidade brasileira, ele está falando tanto do brasileiro nato quanto do brasileiro naturalizado, ok? Então, nós temos aqui também pleno exercício dos direitos políticos, o alistamento eleitoral, o domicílio eleitoral na circunscrição, a filiação partidária, e aqui cuidado com essas questões que envolvem a idade mínima, né? Então, 35, 30, 21, 18. Vamos lá. Olha só, alguns comentários breves aqui para nós. Então, esse aqui nós já falamos, né, em relação ao nato naturalizado. Direitos políticos, pleno exercício deles, não há dúvida, é isso aqui que nos dá a condição de cidadão. Alistamento eleitoral é um ponto importante. O Brasil não admite candidatura avulsa. Então, para você hoje concorrer a um pleito eleitoral, você necessariamente tem que estar vinculado a um partido político. O Brasil não admite o estatuto da candidatura avulsa. Outro ponto aqui é a questão do domicílio eleitoral na circunscrição. Lembrem-se que esse domicílio eleitoral na circunscrição, ele tem sentido amplo. Então, pode ser considerado aqui o local onde você exerce o seu trabalho, onde você mantém vínculo com aquela comunidade, e não apenas o local da sua residência. A questão do alistamento eleitoral, eu já falei aqui da candidatura avulsa, mas com referência melhor ainda em relação à filiação partidária, tá? Se complementam aqui em relação a isso. Você tem que estar alistado, não tem como do nada você votar, tem que acontecer essa questão do alistamento eleitoral, né? E em relação à filiação partidária também entra essa questão de não admissão da candidatura avulsa, ok? Então tem que ter tanto o alistamento quanto a vinculação partidária. Em relação às idades, toma cuidado aqui. Às vezes vocês memorizam como número de telefone, mas depois não lembram dos cargos. Então eu gosto de pensar o seguinte: quanto maior a idade, maior a responsabilidade do cargo. Então, 35, quem está aqui no topo das responsabilidades, né? É justamente o presidente, o vice-presidente, e aí quem entra quem? O senador. Por que você não vai esquecer de senador? Porque você vai lembrar que senador é representante do Estado, então quanto maior a idade, maior a responsabilidade, ok? Depois nós temos aqui 30 anos para governador, vice-governador, tanto do Estado quanto do Distrito Federal. Então, percebeu também que ele vem aqui para os chefes do Poder Executivo Federal, mais o senador, depois ele vem para os chefes, né, do Executivo Estadual e do Distrito Federal. Em seguida, nós viemos aqui tratar justamente com os 21 anos para aqueles que são representantes do Poder Legislativo, mas o representante do Poder Executivo Municipal, prefeito e vice-prefeito,
E aquele que você não pode esquecer, não é? Que é a tendência aí de que se esqueçam, mas vocês depois dessa revisão não se esquecerão mais, que é a questão do juiz de paz. E por fim, não menos importante, nós temos aqueles que estão no âmbito do legislativo municipal, que é o vereador. Então, 35, 30, 21, 18. O único que comprova a idade no momento do registro da candidatura é o vereador, ok? Então, fiquem atentos a isso aí. Vamos lá. A Constituição também vai trazer algumas condições que não vão se tornar elegíveis, tá? Nós já tratamos disso, mas novamente fazendo esse link aqui lá no parágrafo 4º, que traz justamente aquelas que são inelegíveis e inalistáveis. Quem são? Justamente os analfabetos, né? E nós já falamos ali também da questão dos conscritos durante o serviço militar obrigatório. Nós temos aqui hipóteses que nós vamos classificar como absolutas, que é justamente aquelas que vão impedir de forma geral a capacidade eleitoral a qualquer cargo eletivo. Novamente falando, quem são? Os inalistáveis, estrangeiros e conscritos. E os analfabetos, porque embora eles possam votar de forma facultativa, eles não podem, em hipótese alguma, serem o quê? Votados. Então, essas hipóteses aqui que nós trazemos, ressaltando novamente, fazendo esse link novamente, são aquilo que leva ali uma impossibilidade de ser eleito, elegibilidade, né, absoluta, ok? Mas nós temos também aquelas que são consideradas relativas. Débora, vamos trazer uma diferenciação, um paralelo? Vamos. Olha só, as absolutas, cuidado, só a Constituição pode trazer. Então, quem prevê as absolutas? Apenas a Constituição Federal. As relativas, elas estão previstas na Constituição Federal, mas elas também podem estar previstas em outras leis. Nós conhecemos algumas relativas aqui trabalhando com a prática. A Lei Ficha Limpa, por exemplo, ok? Então, vamos lá. Na tela comigo, inelegibilidade relativa impedem o exercício da capacidade eleitoral para determinados cargos ou em determinados períodos. Então, aqui, ó, isso aqui pode estar previsto em lei, né, e tem base na Constituição Federal. Quando nós tratamos aqui das absolutas, novamente fazendo questão de frisar tais pessoas com vocês, nós sabemos que quem vai prever a absoluta é apenas a Constituição Federal, ok? Não, Débora, se tiver uma lei, algum estado que preveja alguma inelegibilidade absoluta, essa lei vai ter que ser declarada inconstitucional, porque a base para elas é apenas a Constituição Federal, ok? Vamos lá, dando continuidade então. O parágrafo 5º, ele vai trazer justamente uma hipótese de inelegibilidade relativa, aqui porque dura por um período de tempo. Então, eles têm que cumprir alguns requisitos para justamente não serem afetados por ela. Vamos explicar isso aqui melhor? Vamos lá. O presidente da República, os governadores de estado, os prefeitos e quem houver sucedidos ou substituídos nos cursos dos mandatos poderão ser reeleitos para um único período subsequente. Aqui eu tenho uma relatividade e ela tem que ser cumprida, porque se ela não for cumprida, ele não poderá concorrer ao pleito. Eu quero que vocês deixem de tentar decorar tudo e vamos tentar fazer uma questão de raciocínio aqui, ó. Quando ele fala o presidente, o governador e os prefeitos, nós estamos falando aqui no parágrafo 5º justamente dos chefes do poder executivo. Então, fiquem atentos com isso. Não há aqui ninguém relacionado ao legislativo, certo? Então, vamos lá. Para concorrerem a outros cargos, o presidente da República, os governadores de estado e do Distrito Federal e os prefeitos devem renunciar até 6 meses antes do pleito. Novamente, quem que ele está falando? Sempre dos chefes do Poder Executivo. Então, memorizem assim. Vamos lá. Na primeira hipótese, justamente aquela característica que nós vivemos, né? Nós vivemos em uma república, necessidade de alternância de poder. Então, pode ter reeleição? Sim, mas uma reeleição apenas para um único período subsequente. Percebeu que aqui, ó, nós estamos trabalhando a literalidade de lei, mas fazendo você contextualizar. Nós vivemos em uma república, nós estamos em uma democracia, é necessário que haja, então, uma alternância de poder. Eu vou permitir a reeleição? Permito, mas eu tenho que manter essas características, então ela é apenas para um período subsequente, ok? Vamos lá, novamente na tela, parágrafo 6º. Então, para concorrerem aos outros cargos, os chefes dos executivos devem renunciar aos respectivos mandatos até 6 meses antes do pleito. Pensando aí na prova bastante literal, né? Eles vão renunciar se eles forem concorrer a outros cargos, né? Então, toma cuidado. Por que, Débora, tem que tomar cuidado? Porque se eles forem candidatos à reeleição, concorda que não tem sentido eles renunciarem, se afastarem? Não tem sentido. Eles podem concorrer a um período subsequente. Essa renúncia aqui é se forem para concorrer a outros cargos. E qual que é o prazo de afastamento? É de até 6 meses. Então,
Cuidado, pessoal. Se ele deixar para se afastar após 6 meses, aí já está incorrendo em vício. Mas ele pode se afastar antes desse período? Pode. Ele tem até 6 meses para se afastar. Se ele quiser se afastar antes dos 6 meses, ele pode. Só que ele tem que respeitar sempre ali o até 6 meses, ok? Então, cuidado com a literalidade da lei aqui. E memorizem, aqui sim, né? Memorizem esse até 6 meses antes do pleito. Então, aqui é o prazo máximo de afastamento. Pode fazer isso antes? Pode, mas ele tem até 6 meses para fazer, ok? Vamos lá, dando continuidade. Aqui nós trabalhamos daquela inelegibilidade que não é sua. Ela é reflexa, não é? Eu gosto sempre de ilustrar assim para os alunos em sala. O que está me impedindo de candidatar não sou eu. É o reflexo de alguém que está batendo em mim, ok? Então, é o espelho, está refletindo em mim aquilo ali. E quem que vai gerar isso aqui? Primeiro, para você não confundir jamais. Quem gera esse reflexo em outrem, quem impede que o outrem se candidate, está sempre relacionado ao poder executivo. Então, é o poder executivo que vai gerar o reflexo na pessoa, entende? Então, sempre quem está exercendo função dentro do poder executivo que vai gerar, ó, esse reflexo em alguém, ok? Vamos entender isso melhor? Então, são inelegíveis no território de jurisdição do titular, o cônjuge e os parentes consanguíneos ou afins. Aqui você tem que prestar muita atenção para você não errar isso em prova. Não é terceiro grau, gente, é até o segundo grau, ou por adoção, né, do presidente da República, de governador de estado ou território, do Distrito Federal e de prefeito. Tá vendo de quem que eu tô falando aqui? Do poder executivo. Então, quem gera o reflexo é sempre o poder executivo. Cuidado com isso aqui, ó, não se esqueça. Embora não haja hoje territórios no Brasil, há previsão constitucional de que eles existam. Então, não se esqueça do território, ok? Ou de quem os haja substituído dentro dos 6 meses anteriores ao pleito, salvo seja titular de mandato eletivo e candidato à reeleição, ok? Então, imaginemos aqui a seguinte situação. Que você não... Primeiro, vamos pontuar novamente o que você não pode esquecer, né? Aqui eu tenho um impedimento que vai até o segundo grau, ou por adoção. Quando você pensar aqui na figura do cônjuge, é o cônjuge em sentido amplo, então entra a questão da união estável, né? E aqui você vai lembrar novamente daquilo que nós já colocamos, que quem gera o reflexo é sempre o poder executivo. O que acontece? O governador se afastou, ele foi substituído, né? Se aquela pessoa substituiu, o vice, por exemplo, ele também gera reflexo. E essa substituição é dentro dos 6 meses anterior ao pleito. Aqui, pessoal, a banca, se cobrar esse parágrafo, ela não vai aprofundar muito em outros conceitos doutrinários. Ela vai focar justamente na literalidade de lei. Então, ou de quem os haja substituído dentro dos 6 meses anteriores ao pleito. Mas calma só. Se já for titular de mandato eletivo, não vai gerar esse impedimento. Vamos exemplificar isso aqui, porque sei que sempre gera dúvida, né? Então, por mais que a gente fale, pessoal, foca na literalidade de lei, isso aqui sempre gera dúvida. Então, imagine aqui, ó. Esse reflexo... É o que eu pensei. Esse reflexo, ele vai gerar sempre conforme a base territorial. Não tem como esse reflexo passar da base territorial. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é você pensar. Sempre vem do poder executivo, ok? Imagine, então, que eu sou vereadora dentro do município X. Eu já estou aqui como vereadora a um mandato, certo? Então, eu sou candidata na próxima eleição, justamente o quê? A reeleição. Só que a minha mãe resolve se candidatar a prefeito. Eu gero o reflexo na minha mãe, impedindo a candidatura dela? Não. Porque aqui você já entendeu. Quem gera o reflexo é só aqueles que ocupam cargos no poder executivo. Então, eu sendo vereadora, não impeço, eu não gero reflexo na minha mãe, porque eu estou o quê? No legislativo. Ok? Primeiro ponto. Segundo ponto aqui. A minha mãe é prefeita. E eu nunca me candidatei. Quero me candidatar a vereadora. Dentro do mesmo município, a base territorial. Eu posso? Não, porque minha mãe está no poder executivo e ela gerou o reflexo o quê? Em mim. Percebeu? Ok? Aqui não teria problema nessa hipótese, porque eu já era vereadora, já era candidata à reeleição e minha mãe se candidatou a prefeita. Eu não gero reflexo nela, né? Agora aqui,
Eu quero me candidatar a vereadora, mas minha mãe é prefeita, eu posso? Não, não posso. Mas imagine aqui, ó, que a minha mãe ganhou a eleição para prefeita e eu hoje sou vereadora. Então, minha mãe é prefeita e eu vereadora. Na próxima eleição, eu quero me candidatar novamente. Eu posso? Posso. Por que que eu posso? Porque eu quero me candidatar à reeleição. Eu já sou vereadora, eu já tinha essa função, né? Então, eu quero me candidatar à reeleição. A reeleição é uma exceção ao reflexo? Sim. Ok? Então, tomem cuidado com isso. Talvez dentro dos direitos políticos é o parágrafo mais complicado. Mas, geralmente, aí, nós mesmos que tendemos a complicá-lo. Aqui eu quero que você, nessa reta final, se baseie na literalidade de lei, sem complicar. Então, é a base territorial, é o executivo que gera o reflexo, o parente consanguíneo, né, até o segundo grau ou por adoção, o cônjuge, lembrando que o conceito do cônjuge aqui é amplo, então aqueles que estão em união estável também entram, né? Então toma cuidado com esses aspectos aqui. Lembrem-se que a base territorial tem que ser a base territorial para gerar o reflexo. Então a base territorial do prefeito é o município, a base territorial do presidente é todo o território nacional, a base territorial do governador é o estado. Então o reflexo é gerado dentro dessa base territorial, ok? Vamos lá. Eu vou tratar aqui, mas é rapidinho mesmo, de algumas questões jurisprudenciais. Se você quiser se aprofundar nisso, depois tira print. É a vedação ao prefeito itinerante. Eu não posso, né, sair aí percorrendo municípios, me candidatando de forma subsequente. Em relação aqui, importante para nós, da súmula vinculante 18. Cuidado, porque ela é uma súmula vinculante, ok? Então, a dissolução da sociedade ou do vínculo conjugal no curso do mandato não afasta a inelegibilidade prevista no parágrafo 7 do artigo 14 da Constituição Federal. Então, é justamente o que nós acabamos de trabalhar aqui, ó. A questão de ser cônjuge não gera o reflexo, a inelegibilidade? Então, se eu separei, vai afastar? Não, né? Então, a dissolução do casamento aí não afasta a inelegibilidade. Em relação ao casamento, o único afastamento possível aqui seria quando houver morte, ok? Vamos lá. Próximo ponto importante para nós aqui, quase finalizando essa revisão, né? Parágrafo 8º em relação ao militar. Então, o militar alistável, ele é elegível. Primeiro ponto é esse. Qualquer questão que falar que não é possível que o militar seja elegível, tá falso. Ele é elegível e ele tem que atender a algumas disposições, algumas condições. Eu gosto sempre de tratar isso aqui como a estabilidade do militar. Por quê? Porque se ele tem menos de 10 anos de serviço militar, ele não possui essa estabilidade militar. Se ele resolver se candidatar ao pleito eleitoral, ele pode? Pode. Só que ele se afasta da atividade. Ele tem que se afastar, deixar de ser militar para concorrer ao pleito eleitoral. Débora, e se ele perder? Não importa. Ele fez uma opção, que foi se afastar das atividades. Por quê que isso aqui é dessa forma? Porque ele não tem estabilidade eleitoral, ok? Se ele contar com mais de 10 anos, aí eu gosto de falar para vocês memorizarem que ele tem estabilidade. O que acontece? Se ele tiver mais de 10 anos de serviço, ele será agregado pela autoridade superior e vai para a campanha, ok? Então, quando ele está na campanha, ele está agregado pela autoridade superior. Quando ele for eleito, e se eleito for, ele passa automaticamente no ato da diplomação para a inatividade. Perceberam a diferença? Então, com menos de 10 anos, ele não tem estabilidade. Pode candidatar? Pode, mas tchau, se perder. Com mais de 10 anos, ele tem estabilidade. Ele fica agregado durante o período ali eleitoral. Se eleito, ele passa automaticamente no ato da diplomação para onde? Para a inatividade. Tendo em consideração a banca de vocês aí, o que vocês vão pensar? Um menos de 10 e um mais de 10. Não tem como. E aí vocês usam esse raciocínio que nós fizemos aqui para você não errar a questão. Outra coisa, o momento, né? Precisa ter motivação para ele ir para a inatividade? Não. Então, se eleito, esse movimento ele é o quê? Automático. Raciocínio que não pode falhar na sua prova. E qual que é o momento? É o ato da diplomação. Então, no ato da diplomação, ele vai para inatividade. Eu sei que nessa reta final, muita informação. E aqui em direitos políticos, não é que a IBFC gosta desse assunto, se porventura te der pane na hora da prova, você pensa que quando nós estamos trabalhando em direitos políticos, a maioria dos atos acontecem com a diplomação. Então, se der branco, pô, vai na diplomação, que é o mais certeiro que você faz, ok? Vamos lá para fechar essa revisão aqui com vocês. O parágrafo 9º ele vai falar o seguinte: lei complementar estabelecerá outros casos de inelegibilidade e os prazos de sua de secessão.
a fim de proteger a probidade administrativa, a moralidade para o exercício do mandato, considerada a vida pregressa do candidato e a normalidade e a legitimidade das eleições para a influência do poder econômico ou abuso do exercício de função, cargo ou emprego na administração direta ou indireta. Em apertada síntese, o que eu quero que vocês memorizem aqui desse parágrafo 9º é que as inelegibilidades absolutas são aquelas que apenas a Constituição prevê, mas as relativas elas podem estar previstas ali em leis complementares, ok? Justamente visando proteger a moralidade, né, a probidade administrativa. Só toma cuidado com o perfil de banca, porque não é qualquer lei, não é lei ordinária, tem que necessariamente ser uma lei complementar. Então, se a sua questão falar apenas lei, sem especificar, está errado. Eu preciso necessariamente que seja uma lei complementar, ok? Então, fiquem atentos aí, de fato, com essas disposições. E aí, para fechar agora de verdade, né, um parágrafo importante para nós, tá aí na tela com vocês, ó. O mandato eletivo poderá ser impugnado ante a Justiça Eleitoral. Qual que é o prazo? No prazo de 15 dias contados do quê, viu? Ó, da diplomação. Instruída a ação com provas de abuso de poder econômico, corrupção ou fraude. Então, prazo, 15 dias. Contados do quê? Da diplomação. Perante quem? Sempre a Justiça Eleitoral, pessoal. E aqui tem que iniciar a ação já instruindo ali com provas do poder econômico, corrupção ou fraude, ok? Então, foco aí no prazo, né? E lembre-se que a ação de impugnação ela acontecerá em segredo de justiça, isso aqui já foi cobrado em prova, então ela corre em segredo de justiça e aí responde o autor se ficar ali comprovado que a ação foi de forma temerária ou houve má-fé ao impetrá-la, ok? Nós tivemos alteração constitucional aqui, quero que vocês foquem nisso também, justamente na literalidade de lei. Então, serão realizadas ali concomitantes as eleições municipais, consultas populares, de questões aprovadas pelas câmaras municipais. Então, cuidado. Mais uma vez aqui com literalidade de norma. Então, o que acontece? Só vai ser submetido a essa consulta se as questões elas tiverem sido aprovadas pelas câmaras municipais e terem encaminhadas à Justiça Eleitoral. Qual que é o prazo? 90 dias, né? Antes das datas das eleições. Pessoal, por que eu preciso de 90 dias? Justamente para quê? Para observar esses limites operacionais, né? Para que a Justiça Eleitoral possa se programar a forma que isso vai acontecer. O que você não pode esquecer novamente para entrar na sua mente a minha voz repetindo isso? As questões locais, elas têm que ter sido aprovadas pelas câmaras municipais e têm que ter sido encaminhadas à Justiça Eleitoral no período de 90 dias, ok? Parágrafo 13º também é importante demais. As manifestações favoráveis e contrárias às questões submetidas às consultas populares ocorrerão durante as campanhas eleitorais. Então, tudo aqui de manifestação, contrário ou favorável, é durante o pleito eleitoral. E aqui, talvez, o ponto mais importante para nós, né? Sem, pessoal, a utilização de propaganda gratuita no rádio ou na televisão. Cuidado, porque nas eleições municipais, você vê a todo momento o candidato aparecendo na televisão, a propaganda eleitoral. Mas em relação a essas questões que são submetidas aqui de forma concomitante, né? A apreciação popular, elas não terão ali utilização de propaganda gratuita tanto na TV quanto no rádio. Então, tomem cuidado a isso. Agora sim, né? Por fim, só por desencargo de consciência, o artigo 15 vai falar ali sobre a vedação, a cassação de direitos políticos. Então, não se caça direitos políticos. É possível que você tenha perda ou é possível que você tenha suspensão, mas cassação não. Então, olha só, quais são as hipóteses? Na tela comigo ali, nós temos cancelamento da naturalização por sentença transitada em julgado. Cancelamento da naturalização vai gerar ali hipótese de perda. A incapacidade civil absoluta há um contrassenso doutrinário, uns dizem perda, outros dizem suspensão, né? Condenação transitada em julgado enquanto durarem seus efeitos, aqui não há discussão doutrinária nenhuma. Enquanto durarem seus efeitos, então é suspensão, né? Recusa de cumprir a obrigação a todos os impostos ou prestação alternativa, também não há consenso doutrinário nisso. Uns dizem perda, outros dizem suspensão. Improbidade administrativa, nós sabemos que ele vai gerar suspensão dos direitos políticos, ok? Pessoal, esses são os principais pontos que eu queria trabalhar com vocês. Eu sei que foi rápido, né? Quase no ritmo 2.0 aí, mas o objetivo era trabalhar a literalidade de lei e trazer alguns conceitos fazendo links. Espero ter contribuído com vocês e nessa reta final mantenha-se a calma, na medida do possível, né? Tentem ali ter a percepção de que vocês fizeram o que está ao alcance de vocês ao longo dessa jornada. E a melhor sensação que nós temos é a sensação de ter feito aquilo que estava ao nosso alcance. É a melhor sensação que tem. Então, apeguem-se a essa percepção de que fizeram o que estava na medida da capacidade de vocês,
na medida das limitações de vocês, né? De cansaço, estresse, conciliação com as outras atividades. Valorizem o esforço que vocês colocaram ao longo dessa jornada. Tentem manter a calma, tentem manter a concentração no dia da prova. Um abraço e até a próxima oportunidade.